Olá, gente! Estamos de volta para o nosso módulo 3 do curso Prevenção de Acidentes do Trabalho para componentes da CISP. Meu nome é Cássia Matheus, eu sou técnica de segurança do trabalho da instituição, lotada na reitoria do IFCE. Então vamos dar aqui continuidade. Espero que vocês tenham bastante dúvidas, na verdade, e a plataforma está à disposição para tirar qualquer dúvida. E se por acaso também vocês tenham interesse, pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail e através do nosso ramal 2344 aqui na reitoria do IFCE. Então, no módulo 3, nós iremos tratar de higiene ocupacional e medidas de controle. O foco aqui vai ser vocês entenderem como se faz para prever os acidentes. Acidentes não acontecem assim de forma aleatória, eles não são o segredo do universo, eles são previsíveis, né? Eles são previsíveis. Tem como nós podermos detectar situações que vão culminar em um acidente de trabalho. Então, a ideia é basicamente essa. Vamos abordar assuntos aqui relacionados às medidas de proteção administrativas, os equipamentos e sistemas de proteção coletivos, os equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, e as ações para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, né? Então, esse módulo ele também é cheio de algumas definições. No módulo anterior, nós tratamos sobre as normas regulamentadoras, então sobre toda a legislação que rege, né? Que dá a base, na verdade, da segurança do trabalho. E hoje nós vamos adentrar a higiene ocupacional, começando com algumas definições. Então, essa primeira imagem, ela mostra aí uma espécie de núcleo central, que é a saúde, e outros astros que orbitam, né, ao redor desse núcleo central. Essas outras esferas que estão orbitando não necessariamente são todas coisas boas, né? Você tem a higiene ocupacional e tem os riscos. E quem é o núcleo central é a saúde, porque a saúde é o objetivo, né? O bem-estar pleno é o objetivo da higiene ocupacional, o objetivo de toda essa gestão, de todos esses conceitos, de todo esse estudo que nós estamos fazendo aqui. Então, saúde, conforme o artigo 2º da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições dispensáveis ao seu pleno exercício. Ainda conforme essa lei, a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho e a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, mantendo o completo bem-estar. Então, o trabalho está dentro desse conceito de saúde. Então, por isso é que o nosso foco aqui no conceito de saúde, porque fazemos, né, esse nosso papel aqui faz parte é um dos componentes, é um dos fatores determinantes, é um dos condicionantes, né, para esse completo bem-estar social, estar bem no trabalho. O trabalho faz parte da nossa vida, né? Então não tem como manter uma saúde plena se no nosso trabalho nós não temos condições próprias, né, para manter esse bem-estar. E os riscos? Como nós vimos anteriormente, né, os riscos são fatores que podem comprometer a saúde. Qualquer pessoa está exposta às mais diversas condições que podem ocasionar eventos ou danos indesejados. A combinação de probabilidade de ocorrência e a magnitude de um evento desejado é denominado risco. Então, mais uma vez, risco é a probabilidade de ocorrência de um evento indesejado. E essa magnitude vai ali graduar esse risco, né? Se ele é um risco maior ou menor. Assim, acidentes ou doenças são, em maior parte, previsíveis
e não possui uma única causa. Para a prevenção do dano, deve-se observar os eventos ocorridos anteriormente, ou seja, as causas, também denominadas fatores de riscos principais e secundários. Então, o que é interessante? O risco, ele é um evento não desejado. Não quer dizer que não desejado seja não esperado, né? Ele é um evento não desejado. É a probabilidade da ocorrência desse evento não desejado. Então, a gente consegue identificar o risco? No nosso exemplo aqui, qual o risco? O risco é a perda auditiva. Né? Qual o dano causado? Desculpe. O dano é a perda auditiva. Aquele risco ruído pode causar a perda auditiva. Mas existem fatores secundários que estão gerando esse risco ruído. Então, o interessante de fazer essa análise aqui, o refinamento do olhar de quem vai ser membro da CISP, de quem trabalha com segurança do trabalho, é perceber esses fatores secundários. Então, o que seria a causa primária, né, do dano provocado, que é a perda auditiva? A causa primária seria o ruído, mas a causa secundária, que é o que gerou de fato, né, a causa primária, o dano, seria o quê? Isolamento inadequado da fonte do ruído, desconhecimento do trabalhador, o EPI, que é fornecido de forma inadequada, o ruído acima do limite de tolerância, o tempo de exposição prolongado e frequente. Então, observar, por exemplo, vamos voltar lá para aquela fábrica de ração. Como eu falei para vocês, é extremamente ruidoso no ambiente. Aquele funcionário está exposto a um ruído acima do limite de tolerância. É um ruído. Todos nós estamos expostos a algum tipo de ruído ao longo do nosso dia. Mas aquele ruído especial, ele é diferenciado. Ele vai te trazer outras consequências. Saber se ele está acima do limite de tolerância é essencial. Como é que a gente faz isso? São avaliações específicas. Aí é o caso de vocês contactarem o setor de segurança do trabalho para que nós possamos ir lá fazer as avaliações quantitativas adequadas para ver se está acima do limite de tolerância. Mas identificar que há algo anormal naquele ruído é o primeiro fator. Em relação ao isolamento da fonte de ruído também, é um espaço que está aberto ou é um espaço confinado, né? Que está ali confinado, é um maquinário que está num ambiente vedado acusticamente para que o seu ruído não propague, né? Não, ele trabalha em determinada empresa, e aí citando um outro exemplo, o funcionário trabalha em determinada empresa e nessa empresa existe um setor que é bastante ruidoso. Ele não faz nenhuma atividade que tem relação com o ruído, mas como aquela fonte de ruído não é isolada, tanto o operador do equipamento ruidoso, quanto ele, que está distante, inclusive, sofrem os danos do ruído. Né? Então, são essas fontes secundárias, essas causas secundárias que levam a esse dano. E são essas causas secundárias que nós, né, profissionais da segurança do trabalho, vamos bater em cima. Principalmente dessas causas secundárias. Identificar que é o ruído, todos nós já conseguimos ter uma noção de chegar num espaço e dizer, pronto, aqui tem ruído. Agora vamos tentar identificar as causas secundárias para um possível dano de perda auditiva. Vamos perceber se esse profissional, vamos fazer uma entrevista com esse profissional, verificar se ele tem conhecimento desse ruído, da forma como esse ruído está, a forma como ele está se expondo a esse ruído. Vamos perceber lá se ele tem noção do equipamento de proteção individual que ele está utilizando, se aquele equipamento é o adequado para o que ele está utilizando. Vamos ver o tempo que ele fica nesse local, qual o tempo de exposição, com qual frequência, quantas vezes no dia, quantas vezes na semana você vem aqui, quantas vezes você está exposto, por quantas horas seguidas, né? Então, essas causas secundárias é interessante nós observarmos e entendermos dentro desse contexto do conceito de risco. E higiene ocupacional.
Higiene ocupacional está associada à preservação da saúde. Por sua vez, é entendida como o completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade. É reconhecida como ciência, pois está baseada em fatos comprováveis, empíricos e analisáveis, por método científico, por meio da física, química, bioquímica, toxicologia, medicina, engenharia e saúde pública, assim como considera a individualidade de cada trabalhador e as características da atividade do local de trabalho. Esse item é interessante. Quando nós estamos fazendo, a equipe de engenharia de segurança do trabalho, estamos fazendo os estudos, nos ambientes, é muito interessante as observações que os funcionários fazem em relação às insalubridades, que é um assunto que a gente vai tratar um pouquinho à frente. Mas esse ambiente todo aqui é insalubre, eles dizem. Não. Vamos analisar a atividade. Vamos ver a questão da atividade. É individual, gente. Né? Às vezes você está no mesmo ambiente, mas aquele agente físico, químico, biológico, ele está sendo insalubre para aquele indivíduo que está manipulando o produto. Você que está na sala do lado, porque muitas vezes é isso, a sala é cheia o laboratório é cheio de pequenas divisões. Que está ali do lado já não está exposto àquele agente, está exposto a outro, muitas vezes, Então, a higiene ocupacional, ela trata essas individualidades, Então, a higiene ocupacional possui caráter essencialmente preventivo. Falei aqui de insalubridade, que é uma questão de compensação monetária por um risco causado, mas só para exemplificar, porque a higiene ocupacional possui um caráter essencialmente preventivo. Fundamenta-se primordialmente na prevenção da exposição e estudos epidemiológicos prospectivos. Então, a ideia é exatamente isso, levantar dados e trabalhar estatisticamente, cientificamente com esses dados. Identificar quais são esses fatores secundários, onde eles estão, para poder tratar todas as informações, estabelecer as metas e prioridades e ali agir em cima da prevenção do risco, da eliminação daquele agente ou substituição dele, que seja, para poder tratar e fazer a prevenção da exposição. Com isso, por meio da higiene ocupacional, mantém-se o equilíbrio dos fatores biológicos, físicos, químicos, mentais e sociais no ambiente de trabalho. A manutenção desse equilíbrio é uma batalha constante para se atingir o estado de completo bem-estar. Então, é um trabalho constante e eu posso dizer que quase infinito, Então, essa missão que foi dada a vocês é uma missão de extrema importância, É aquela pessoa que vai estar ali no cuidar, no zelar. E como uma pessoa que cuida e zela, às vezes acaba sendo um pouquinho chata, Mas é pelo bem comum de todos, Dando continuidade, na higiene ocupacional, analisar as causas secundárias em contrapeso das primárias é de extrema relevância para o entendimento da exposição aos riscos ocupacionais, pois, para a análise das causas secundárias, deve-se considerar as características dos fatores de risco, o grupo receptor, o material, o ser vivo, ou ainda da exposição, que é a fase de contato entre o agente e o receptor. Mais uma vez, dando foco na questão das causas secundárias, é simplesmente para a gente entender que muitos tipos de exposições, eles não poderão ser 100% eliminados, mas entender os fatores secundários que estão gerando, aquele fator primário, que estão alimentando aquele fator primário, faz com que nós consigamos diminuir cada vez mais o grau desse risco, diminuir cada vez mais, até chegar a um ponto de total tolerância, e de preferência de eliminação mesmo. Então, a ideia é essa, é trabalhar, analisar essas fontes secundárias, é perceber não só o ruído, mas perceber
o tempo de exposição daquele indivíduo, perceber se existe uma solução de engenharia para o isolamento daquela fonte de risco e assim por diante. Então, nós temos aqui um exemplo. Nós temos 3 profissionais nessa cena. 2 profissionais ali que aparentemente estão mexendo numa máquina, no equipamento, né, no maquinário, operadores, e alguém fazendo anotações, provavelmente um supervisor. E aí eu pergunto para vocês, quais as funções laboram neste espaço? Quais as funções que estão trabalhando nesse espaço? Aparentemente todas, né? Quais os fatores de riscos existentes neste espaço? Será que esse equipamento faz ruído? Vamos supor que sim. Há riscos comuns a todas as funções? Existe risco? O ruído é comum a todas as funções? Sim, estão todos no mesmo ambiente, né? Todas as funções estão igualmente expostas? Então, será que aquela pessoa que está lidando frente a frente com a fonte do risco tem o mesmo grau de risco dessa pessoa que está mais afastada fazendo anotações? Digamos que o risco seja um risco de corte, de perfuração, de acidente, de fato, né, com o maquinário. Será que a pessoa que está operando esse maquinário tem um grau de risco equivalente a quem está ali supervisionando? Creio que não. Então, todas essas nuances, elas são tratadas pela higiene ocupacional. Não tem como eu dizer que num ambiente como esse, todos estão igualmente expostos a todos os agentes, né? Então, os agentes existem nesse ambiente e os indivíduos têm exposições diferentes a esses mesmos agentes, né, em graus diferentes. Então, quanto ao tipo de exposição e, consequentemente, o grau do dano causado, este depende da intensidade ou da concentração do agente no ambiente, da frequência e do tempo que o trabalhador está em contato com o risco. Com esses dados, é possível prever a ocorrência de eventos indesejados. Então, será qual a probabilidade maior de ocorrência de acidente com amputação de membro, por exemplo, nessa cena? É do operador da máquina ou do supervisor? Né? O risco maior de acidente de trabalho com amputação de membro é maior para o operador da máquina ou para o supervisor? Então, são essas nuances que são tratadas dentro da higiene ocupacional. Então, só para exemplificar, né, uma animaçãozinha bobinha, mas é basicamente isso. A higiene ocupacional, ela vai trabalhar medidas de controle para eliminar esse risco e proporcionar aos trabalhadores a saúde, o bem-estar, né, o bem-estar completo. E vamos encerrar por aqui o assunto desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.